livro do Êxodo, capítulo 4, nós lemos sobre a primeira objeção de Moisés à incredulidade do povo. O irmão Brana lia o Êxodo quase todas as semanas. Ele disse assim, numa mensagem, leio quase toda semana. Provavelmente não era todo o Êxodo, né? Toda semana. E ele não diz toda, ele diz quase toda semana. Então, tem alguma coisa nesse livro aqui, meus irmãos, que é muito vital para a igreja. Se era importante para o irmão Brana, é importante para nós também. E ele é nosso profeta. Então, vamos valorizar. Todo mundo valoriza, né? Então, vamos ler. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Vou parar a leitura. O capítulo anterior, Moisés estava falando, disse, não vou lá não, eu não sei falar, eu gaguejo, eu tenho vergonha, e que fica empurrando justificativa. E Moisés disse assim, vai, eu estou te mandando. Estou teimando por quê, né? E vai e fala assim, eu sou o Senhor. Então, isso é o capítulo anterior, o capítulo 3. Agora, quando a gente lê o 4, que é o texto que nós lemos, então Moisés respondeu, Senhor, mais uma vez ele justificou. Então ele disse, mas eles não me crerão, não me ouvirão, porque dirão, o Senhor não te apareceu, quer dizer, não vai acreditar em mim. Verso 2, e o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão, e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Amém. Senhor Jesus, envia a porção de bênção da Tua palavra. O que podemos fazer é ler a palavra, ler a mensagem. E agora, Senhor, o que te pedimos é para abri-la, alimentar o nosso coração com essa porção espiritual. Muito obrigado, porque o Senhor deixou a Tua voz registrada, escrita, para nós a ouvirmos mais uma vez esta manhã. Envia saúde para nosso corpo, envia sustento espiritual, encorajamento na jornada, vida em abundância, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, gostaria que ficasse de pé só, por favor, o irmão Micaías, meu filho, que está ali. Queria que mostrasse ele, porque ele é um moço bonito e eu tenho orgulho dele, de verdade. E está solteiro, todos dois, e a Miriane, minha filha, e a minha esposa, a irmã Miriam, que talvez alguém não conheça, que quando me casei congregava aqui na igreja. Deus abençoe, obrigado. Então vamos ao hino, vamos louvar. Chega até a tristeza, salta de alegria. Foi assim na casa de Marta e de Lázaro, irmão de Maria. Na casa de Jairo, homem importante, não foi diferente. Vento se acalma, mares se aquecem, ele está presente. Quando Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe nesse nome santo. Quando ele chega, a doença
doença sai. O diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. Lembro-me do filho daquela viúva que estava em Naim. Chegou no momento, o sepultamento colocou um fim. Jesus manda embora, arranca e joga fora tudo que não presta. Isso é notório, faz até velório transformar em festa. Quando Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe nesse nome santo. Quando ele chega, a doença sai. O diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. Posso esquecer da festa que houve ali em Caná. Foi naquele dia que a irmã Maria quis nos ensinar que só Ele pode, que só Ele sabe, só Ele é capaz. Milagres incríveis, coisas impossíveis, só Ele é quem faz. Quando Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe nesse nome santo. Quando ele chega, a doença sai. O diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. O diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. E não volta nunca mais. Amém. Por isso eu sou feliz, graças a Deus. Se o diabo está tentando arrumar um cantinho aí para ele, você menciona o nome de Jesus Cristo, se apegue com essa palavra, porque o diabo tem que fazer a mala e para bem longe ir. Aleluia! Coisa boa. Pois bem, meus irmãos, ontem à noite, bem à noitinha, eu cheguei no irmão Vicente e estavam eles cantando, ensaiando para cantar hoje e louvando ao Senhor. E até que o irmão Zé Martins, como um verdadeiro cristão, que eu creio que ele tem demonstrado ser, estava pregando sobre Davi. Dei uns poucos minutos, eu já levantei minha mão, falando, não, eu aceito, me batiza logo. Eu aceito, tá bom, pode parar. Mas é apenas uma maneira descontraída da gente. Ele conhece a Bíblia de maneira muito profunda, né? Eu gosto muito da parte histórica da Bíblia. E por que não falar sobre o homem, né? Por que não falar sobre esse grande homem, Davi? Eu estou falando de Davi. Mas não foi de propósito, porque o irmão Zé Martins estava falando sobre Davi. Acontece que a gente carrega no carro um punhado de mensagens e a primeira que eu abri era Davi.
Falei, olha só que coisa, eu estava pregando, o Zé Martim pregando do Davi aqui agorinha. Acho que eu vou ler alguma coisa para os irmãos aqui nesta mensagem. Ele disse assim: houve um jovenzinho certa vez. Bem, eu entendo que escola dominical, ela fala de ensinamento, né? Ensinamento. Muitas vezes até o seu pastor vai se ver numa condição, se julgar a si próprio incapaz de ensinar. Vai se olhar em si e ver assim: meu Deus, como é que eu vou ensinar? Mas você tem que saber, lembrar, não é saber que todo mundo já sabe, mas lembrar assim, não é o ensinamento do pastor, isso é Deus que deu para ele. Então ele aprendeu na palavra, aprendeu no profeta. Gente, se tirar o profeta de nós, o que nós vamos ser? Nós vamos falar do quê? A mensagem é mais que a Bíblia? Não, claro que não. A mensagem está assim, intrínseca na mensagem, misturada assim. É a revelação da Bíblia. Então eu me vejo, cada escola dominical, falo todas, né? Só que não, cada escola dominical, meu Deus, o que eu vou ensinar para esse povo? Há irmãos aqui que nós falamos brincando, e eu falei sorrindo para descontrair, mas de verdade, conhecem a mensagem, a Bíblia, muito mais tempo que eu. Como eu disse para vocês, eu vim solteiro e sentei num desses bancos, mas o Odair estava sentado lá naquela cadeirinha. Já conhecia a Bíblia muito antes. E ele tem cumprido o ministério dele como eu quero cumprir o meu. Então eu não estou aqui para falar de coisa que eu sei. Nós estamos para falar o que a mensagem está falando. Aí a igreja volta para casa e diz assim: Deus falou comigo. Foi Deus. Então isso dá segurança para o pastor, porque ele não vem para falar de si. Se fosse para falar de si, né? Reticência. Então eu vou ler aqui essa ilustração do jovenzinho Davi. Um jovenzinho de nome Davi, um garoto pastor de ovelhas que vivia na encosta da colina alimentando as ovelhas de seu pai. Primeiro que o pai dele devia ser muito corajoso, para deixar um menino lá no meio na encosta da colina, vivendo sozinho lá, dormindo no mato, já era por si meio coragem, né? Mas ele sabia que a bênção do Senhor estava sobre ele. Gente, só essa frase aqui, meus irmãos, tira a depressão da gente, tira a frustração da gente, aquele negócio, como é que vai ser ano que vem, como é que vai ser nessa nova etapa, como é que vai ser na igreja, como é que vai ser no meu serviço, como é que vai ser. Gente, eu não tenho resposta como é que vai ser, não. Nós não estamos esperando melhoras para esse mundo, não estamos aqui para falar do que está acontecendo com o mundo, mas nós estamos para falar do espiritual. Davi, primeiro, o país dele estava em guerra, o país dele estava em choque, estava em conflito com os filisteus. O povo de Deus sempre teve gente contra, mas só que ele sabia de uma coisa que os irmãos dele não sabiam. O que é que ele sabia que os irmãos dele, os punhado de irmãos, o que ele sabia? Ele sabia que a bênção do Senhor estava sobre ele e que Deus estava com ele. Pronto, você quer saber mais o quê? Nós vamos ficando sabendo tanta coisa. E peraí, você sabe que a bênção de Deus está com você lá na sua casa? Pastor, eu sou sozinha lá em casa, ninguém mais crê na mensagem. E começa a cair o semblante, assim, igual aquele cachorrinho que caiu da mudança, né? Assim, eu sou sozinha. Tá bom, irmã, tudo bem, vamos. Mas você sabe que a bênção do Senhor também, a bênção do Senhor é mais que tudo isso. É mais que tudo isso, aleluia. O irmão Brana diz na mensagem de Moisés que assim como fui com Moisés, se eu não estiver enganado, ele diz assim que um cristão cria um mundo em volta dele, um mundo, ele é um pequeno Deus. Você não vai criar uma terra com árvores, você já foi criado, não precisa criar mais.
Por isso que essa igreja não tem esse poder. Mas você tem a capacidade de criar um mundo em volta de você, uma atmosfera. Pode estar o ambiente que for, mas você cria. Por quê? Porque você tem uma consciência. Isso aqui nos ajuda a vencer, viu? Isso aqui é uma ferramenta. É uma ferramenta. Ele sabia que a bênção estava sobre ele. Certo dia, quando os exércitos de Israel se reuniram para lutar contra os filisteus, ora, seu pai Jessé disse: agora vou enviar-te aos seus irmãos. Leva-lhes algumas passas e assim por diante, e vê como teus irmãos estão se saindo. 2 moços mais velhos estavam na guerra. Agora, a gente vê então que a logística da guerra não era tão boa, porque o Estado não tinha condição de levar alimento e coisa para os soldados na guerra. O que está acontecendo lá hoje, né? Por que um país tão grande está perdendo a guerra? Porque o Estado não tem condição de levar comida. Vai lá, pega o mais novo e manda umas comidas lá. Queijo, a Bíblia diz que era queijo, passas, umas comidas para sustentar os soldados. E assim Davi partiu. Então vamos conosco nesta manhã, de olho aqui no relógio, viajar com Davi. Vamos ver alguma coisa dele, a história dele. Como eu ouvi, quem estava presente ouviu o irmão Zé Martins pregar sobre Davi ontem. E ele disse, quando ele chegou lá, ele viu uma cena. Você vai chegar em algum lugar e vai ver uma cena. E ele disse, os filisteus estavam reunidos de um lado, Israel do outro, Saul sentado lá com 2,20 metros de altura ou algo assim, um grandalhão de aparência de príncipe. Tem alguém aí por acaso que tem 2,20 metros aqui no nosso meio? Há um grandão, né? Um homem mais alto. A Bíblia diz que ele passava dos ombros da maioria dos homens mais altos do exército, um grandalhão. Esse era o rei. E grandalhão de aparência de príncipe, mas de frente lá do outro lado da grota estava o exército filisteu. E eles tinham um grande desafiante, um grande campeão chamado Golias. Que coisa, ele tinha uns 2,80 metros de altura. Você vê que o irmão Brana falou coisas reveladas por Deus. 2,80 metros, o que já era bem acima da média dos homens e bem acima do próprio rei. E aquele homem era desafiante. E quando o diabo sabe que tem vantagem sobre você, então, com certeza ele irá usar isso contra você, se ele puder. Olha, quando as coisas se confrontarem para pior, é porque o inimigo está achando que tem vantagem. Se ele acha que tem vantagem, deixa ele achar, não se assuste. Eu tenho vivido situações na vida que a gente tem que deixar Deus mostrar, a vida mostrar. Isso foi o que Jesus fez. Jesus, quando acusado de tanta coisa, ele só viveu. Ele só viveu, foi vivendo e as coisas foram acontecendo. Chegaram a falar assim das nossas cores. Eu acho tão bonito. As cores, isso, aquilo. E Deus um dia falou assim, as cores de Israel. Por que essa é a denominação? Nós temos um padrão? Não, nós temos essa cor aqui porque é as cores de Israel, nós amamos Israel. Amamos ou não amamos? Pronto. Deixa as coisas acontecerem. Eu vou indo aqui, saltando alguns parágrafos, para você apenas seguir na história comigo e não lhe ficar cansativo. Certo dia ele gabou, chegando, ouvindo, mas certo dia ele se gabou e chegou ao ouvido do homem errado. Esse era Golias. Ele se gabou e chegou no ouvido do homem errado. Havia um rapazinho magricela, provavelmente pesava uns 50 quilos, com os ombros meio curvados, envolto em um pequeno casaco de pastor. E naquela manhã, quando os exércitos andavam por ali, gritando um com o outro, e estavam tentando entrar em combate, aquele grande desafiante saiu e disse, eu desafio os exércitos de Israel. Mas chegou aos ouvidos do homem errado para ele. Sim, senhor.
Hoje a parte que é ocupada pelo Hamas é a chamada faixa de Gaza, uma faixa estreita, bem estreita de terra do lado do litoral, que era até então, hoje é do Hamas, na época era dos filisteus. O irmão Brana disse que os filisteus vieram do outro lado do continente de barco e ocuparam o litoral, a parte do litoral. Por isso que você chega lá em Juízes 16, história de Sansão, Dagon era o deus peixe. Eles eram voltados para a navegação. Era o conflito, toda a vida foi o conflito, Deus com o mundo. Você acha que vai mudar? Deus vai dar um momento. O mundo, o Brasil, não tem previsão de melhora. Deus só está ajeitando as coisas para a gente sentir vontade de ir embora. Quando vier os problemas, meus irmãos, simplesmente sinta-se revestido pela oportunidade de lutar. Todos os problemas que vierem é apenas uma oportunidade para você demonstrar para que você foi treinado todos esses anos. Vamos treinando, culto de oração, escola dominical, louvor, e a igreja vai se treinando. Nós vamos treinar para quê? Para ficar aqui de mãos no bolso? Não, gente, a previsão do mundo é piorar, para nós levantar e dizer: estou pronto para a batalha, eu estou pronto para a jornada, eu sairei agora e vencerei. Davi tinha essa consciência, falou: opa, peraí, foi treinado para isso. Epa, peraí, eu tenho testemunhos. Aí você já sabe que eu estou falando do urso. Eu tenho testemunhos, eu fui treinado para isso. Eu ouvi desde quando eu me batizei, desde quando a mensagem chegou. Eu estou me preparando. Se for agora, se for no próximo mês, se for no próximo ano, eu estou pronto para a batalha, para terminar a jornada e ir embora. Se a gente tem essa consciência, você até dá vontade de enfrentar logo os problemas. Quem já fez cirurgia sabe disso. Quando não tem jeito mesmo, que já fez o risco cirúrgico e tudo, você dá vontade de fazer logo. Não, vamos, já vamos logo, já marca logo essa cirurgia, vamos acabar logo com esse trem. E a gente às vezes quer evitar o sofrimento e fica, não, mas podia o outro assumir, podia, não sei, eu não estou falando, não vamos entrar nessa questão aí. Podia acontecer isso para as coisas ficar melhor, estava tão bom não sei, Deus está querendo nos treinar, né? Chegou aos ouvidos do homem errado. Havia um rapazinho lá que sabia do que ele falava. Aleluia! E ele disse: que é isso? Peraí, que é isso que eu estou ouvindo? Ele diz: quereis me dizer que ficareis parado e aquele filisteu incircunciso desafiar os exércitos do Deus vivo? É uma indignação que veio de Deus. Você já viu uma indignação que entrou de dentro para fora assim? Mas foi Deus que veio. Aquela indignação. Você pensa assim, o cristão ele é da paz, ele é da tranquilidade, no problem, sem guerra, sem problema. Mas e quando um dia que Jesus começou a ficar com raiva lá e pegou uns couros e trançou e falou assim: vem aqui em mim para vocês verem, vou acabar com essa bagunça aqui agora. E o irmão Brana diz assim que quem visitava, o pai e a mãe estavam brigados assim, com os casamentos, a outra família estava com problema de alimento e tal, quem visitava era o sacerdote, ia lá com o passo devagarzinho e levava a cesta de comida. Aí chega Jesus, um moço que nunca tinha feito nada, nunca tinha dado uma cesta de comida, e chega lá com o rei na mão, dando todo mundo, e aquela bagunça. Deus está na onde? E aí? Onde é que está Deus? Gente, nós temos que ser treinados para ver. Você está sendo treinado para ver. Quando todo mundo começa a falar, peraí, eu estou treinado para ver Deus nessa situação. Quando as coisas piorarem em casa, lá no serviço, pare, faz igual Davi. Espera aí, vocês vão ficar parados? Agora, é para isso que eu fui treinado, agora é minha hora. Oh, que coisa boa. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Ele sabia do que ele estava falando. Ó, que coisa. Golias, você fez a ostentação errada nessa hora, Golias. Aleluia. Isso aqui é convicção. E quando isso chegou ao ouvido de Davi, então seu irmão disse: olha aqui,
olha aqui, eu conheço a maldade no teu coração. O irmão dele já... Ora, não se pode julgar pela aparência, isso mesmo, não se julga pela aparência, julga-se pelo que está dentro do coração, isso mesmo. Não se julga pela aparência. As aparências não enganam, a gente é que se engana com as aparências. Quantas vezes em casamentos, no serviço, se você for julgar pela aparência... Irmão Brana faz essa declaração, né? Isso mesmo, não se julga pela aparência, julga-se pelo que está no coração, isso mesmo. Eu quero que notem, então, quando Davi, eu posso vê-lo chegar, e ele disse, trouxeram-no perante o rei e disse, agora espera um minuto aqui, disse, trazia aquele menino aqui, foi ele. E Saul chamou de garoto, ele devia ser um magricela, sabiam? O irmão Brana usa essa palavra, ele devia ser um magricela. 50 quilos, cabelo vermelho, né, ruivo, normalmente os ruivos, de ruivo mesmo, né, de verdade, costumam ter muita sarda no rosto, né, a pele mais branca, por imaginar sendo um judeu, né, como Davi era, então um ruivo bem vermelho mesmo, mais vermelhão assim, cabelão saravá, isso é o que eu imagino, né? Não sei se você conhece essa palavra. E você imagina um molecote naquele porte, e Davi é chamado na presença do rei. Sabiam, o irmão Brana diz assim, ele devia ser uma magricela, sabiam? Ombros pequenos e caídos, um pouco caminhando, olhinhos estrelados olhando para ele, e ele disse, bem, escuta, tu não podes lutar contra isso. E lá Saul, o bebezão sentado lá, quase do tamanho de um gigante, chamou ele de bebezão, supostamente um rei em Israel e tudo isso. E então sentado lá, com medo de lutar contra ele. Ó, igreja, quantas vezes a gente fica assumindo esse papel de um bebezão sentado, choramingando, querendo receber as coisas na mão, quando a hora é urgente, perdendo tempo. O altar aberto para falar diretamente com Deus. E o pastor, quantas vezes, o pastor não me falou nada disso, mas quantas vezes o pastor disse, meu Deus, por que não está todo mundo no altar chorando no culto de oração? Chorando, por que não estão todos aqui no altar buscando a presença de Deus e está tão perto? E o pastor olha para si e diz assim, o que eu tenho que fazer mais? Gente, isso passa na nossa cabeça. Os pastores sabem disso. O que eu tenho que fazer mais? A não ser pregar a mensagem. O que está atraindo tanto essa molecada para ir lá no mundo? Meu pai, meu velho pai, que partiu para o Senhor recentemente, falava assim, você vai cheirar o que lá? Ele usava essa expressão. Você vai lá cheirar o quê? Quer dizer, você vai caçar o que lá? Quando nós estamos tão bebezão sentado lá, não dá, desse jeito não dá, essa estratégia não dá. Se nós arregimentarmos a nossa força, se nós entendermos a situação de maneira diferente, muitas coisas podem mudar, muitas. Aquele dançarino lá, apesar de ser meio palhaço, meio mas quando ele falou assim, nós estamos perdendo o nosso país, nós estamos perdendo a Ucrânia. Você sabe que ele era dançarino, né? Nós estamos perdendo. Gente, vamos para cima. Um povinho desse tamanho, a Ucrânia é desse tamanho. Vamos para cima. O gigantão teve que recuar. Começou a recuar. Não sei se vocês vão perder daqui para amanhã, mas isso é chegar junto. Essa é a expressão mais popular. Começou a chegar junto. A moral do exército subiu, todo mundo falou assim, não, nós não vamos abrir mão da nossa terra, do nosso país, não, nós vamos lutar. Um pastor não pode ter manifestação política, opinião política, saúde, essas coisas, é o meu pensamento. Mas é um exemplo, acaba sendo um exemplo, né? E Davi lá relaxado, os nervos, olha, se você relaxa os nervos, abre as mãos, a Bíblia diz assim, a sua força será pequena. Onde é que está escrito isso?
a sua força será pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Provérbios. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. No dia da angústia, Saul se mostrando fraco, relaxou e tal. E Davi, epa, aleluia! E isso me faz pensar em muitas dessas pessoas de hoje que não creem na cura divina e afirmam ter a Bíblia, então deixa o diabo fazer o que quer com elas, qualquer coisa. E aí o irmão Branham começa a falar da cura divina. E ele disse, olha aqui, eu vou te dizer uma coisa. Eu tive uma experiência. E o que é necessário hoje? Alguém que já teve uma experiência. Davi disse, eu tive uma experiência. O que Deus entregou em mim? O Deus que entregou o leão em minhas mãos, o urso em minhas mãos, disse, quanto mais entregará aquele incircunciso filisteu nas minhas mãos? Que é uma coisa muito boa, essa parte aqui eu vou saltar também. Deixa eu ir aqui, sabe por quê? Porque eu penso da seguinte maneira, nessa frase que eu ouvi, um sermão cumprido não é cumprido. Se ele for cumprido, ele não cumpre o objetivo, entendeu? Sermão cumprido não é cumprido, não é assim? Não cumpriu o objetivo. Então aqui é onde o mais é menos, né? O menos é mais. Então deixa eu ir aqui rápido para vamos acompanhar nosso Davi. Eu não sei, mas eu disse, eu não sei, mas ele me trouxe até aqui e ele me levará adiante, o Deus poderoso, o qual fez a promessa e o fará. E ele disse, filho, acho melhor você voltar, você precisa de um descanso. O irmão Branham faz comparação da vida dele. Você sabe quando você toma uma atitude, parece que é meio doido, inconsequente, de caminhar numa direção, de abraçar uma fé, de defender o seu ponto de vista, segundo o que Deus lhe deu, e você é tomado por meio inconsequente nas suas ações. Davi foi tomado desse jeito, de querer enfrentar o inimigo. Alguém olhou para ele e disse assim, você está precisando de descansar, você está precisando de dar uma parada, peraí, você está fora de si. E o irmão Branham foi aconselhado a parar de pregar. Teve um ponto que chegou, e Davi também, olha, você é muito menino, você não foi treinado, e disse, acho melhor você voltar, você precisa de um descanso, você precisa dar uma pausa. O irmão Branham disse assim, eu não precisava de um descanso, eu precisava era ir trabalhar, pois eu já havia descansado demais. Irmãos, a nossa vida é justamente isso, nós já temos descansado demais, a vida tem sido boa até aqui. Eu estou te preparando para a hora do arrebatamento, a mensagem está nos preparando para a hora do arrebatamento, nós já temos descansado demais. Não é hora de nós esperarmos deitar em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Não é hora de berço esplêndido mais não. Nós já descansamos demais. Davi, dá uma relaxada, peraí, vamos levar a igreja, pastores, vamos levar a igreja mais assim, não vamos nos comprometer com isso, não vamos... Volta, Davi, descansa. Davi disse, não, eu já descansei demais, Deus já me deu testemunho, Deus já me deu cura divina, Deus já me tirou daquela enfermidade, Deus já me preparou, já ouvi a mensagem tanto tempo, é hora de batalha. Então a mensagem não te promete descanso, ela te promete vitória, é isso. Eu não precisava de descanso, eu precisava ir trabalhar, eu já havia descansado demais. E ele disse que, o irmão Branham diz assim, que o pequeno Davi, notamos ele, disse, nada sobre teus diplomas, nada sei sobre tuas armaduras e todas as coisas que vocês lutam, discutem, contendem, mas eu sei de uma coisa, eu tenho confiado nesta pequena funda. Deus entregou o leão com esta funda, Ele entregou todas essas coisas
com essa funda. Deus entregará aquele circunciso filisteu com uma funda. Aí aqui eu volto com a pergunta, mas pastor, o senhor leu de Moisés? Justamente, Êxodo fala de Moisés. Foi a hora que ele começou a vacilar, fraquejar, que Deus falou para ele: Moisés, o que é isso na sua mão? Tanta vitória que você já teve com isso aí na sua mão. Davi, hora de fraquejar, o que é isso aí na sua mão? Igreja de Rio Verde, de Lusiânia, de Trindade, nós temos lutado tanto tempo, o que é isso aqui na nossa mão? Oh, gente, isso aqui nos trará vitória! Vitória! Aleluia! Glória a Jesus! Eu ficar pensando com Moisés carregando aquele bordão o tempo todo, para riba, para baixo, vai para a presença de Faraó, volta, vai para a presença de Faraó, vitória, represália, hostilidade, confronto, de repente mais uma vitória, mais uma praga, mais uma vitória, aí chega diante do Mar Vermelho, começa a recuar, começa a fraquejar, Deus fala assim: Moisés, o que é isso na sua mão? Opa, peraí, o que eu preciso está na minha mão. Toma consciência que o que você precisa está na sua mão. Deus não vai dar mais nada não, já está na sua mão. Davi só pensou assim: opa, peraí, o que eu preciso para o Golias está aqui. Com isso aqui eu já venci, com isso aqui eu já fui curado, com isso aqui eu fui salvo. Deus já me salvou, o que mais que eu preciso? Ele já fez o maior milagre de todos, ele já me trouxe até aqui. Deus vai te largar aqui? É capaz, né? Deus vai te deixar aqui no meio da jornada. Nós vamos então sair desbaratinados através de novos pensamentos, fé. Pera aí, Deus não te trouxe para te largar no caminho, não. Aleluia! Vamos continuar, vamos na jornada, firme aqui nessa batalha. Aleluia! E é onde você toma consciência. Isso aconteceu nessa mensagem, mas vai contar mais outros exemplos. Isso aconteceu com vários na Bíblia, não vai acontecer conosco. Sansão, quando chegou num ponto assim, aquele mundaréu de gente na frente dele, Deus teve que falar assim: peraí, o que é isso na sua mão? É um pedaço de uma caveira de um bicho morto. Pois é, você só precisa disso. Você só precisa disso. Você não precisa de hinos novos, badalados lá do mundo. Você não precisa de uma mensagem nova. Você não precisa de um novo. Não, o que você tem na sua mão. O que é isso na sua mão? Toma consciência. A palavra já está lá na sua mão. Está lá na sua prateleira, está na sua cabeceira, está no porta-luva, está em algum lugar. Está lá. O que você precisa está aqui, ó. Rapazes, moças, irmãos e irmãs, ame, leia, devora, alimenta. Você precisa estar aqui, ó. A irmã Brana diz numa mensagem: você não precisa de cafezinho no fundo da igreja depois do culto. É engraçado a irmã Brana falar isso a respeito disso. Ele usa julgamento e advertência, acho que não lembro, vocês acham aí? Nós não precisamos, vamos fazer uma festa agora na igreja, porque os jovens estão cheirando alguma coisa para lá, caçando chifre em cabeceego. Nós precisamos dessa mensagem, nós precisamos dessa funda, nós precisamos dessa vara de Moisés, nós precisamos dessa palavra. Isso aqui vai nos levar ao final do caminho. Teve um que chegou e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Eu disse: Felipe, espera aí, eu estou com você dormindo contigo o tempo todo. Eu gosto daquela parte onde uma irmã estava assistindo aquele pregador jovem que veio da Galileia, pregando, falando com tanta sabedoria. Ela devia ser uma mãezona, assim, bem idosa, uma anciã, que olhou naquele rapaz, um rapaz, né, 30 anos, ele era um rapaz, pregando com tanta sabedoria, com tanta autoridade, certamente já com o seu corpo flácido, já ali, pensou assim: nossa, mas que orgulho esse moço, se ele fosse meu filho. Que coisa boa, né, se esse rapaz fosse meu filho.
se ele tivesse mamado em mim. Ela teve um orgulho maternal, sem nenhum espírito mundano. Ela teve um espírito maternal de falar assim: poxa, mas que rapaz, né? E aí ela gritou no meio do culto. Gritou, falou assim: bem-aventurados os peitos em que mamaste. Querendo dizer, a sua mãe deve ser muito feliz. Jesus retrucou na hora, assim, falou assim: bem-aventurado é quem ouve as minhas palavras e crê. Quem ouve, aqui estamos nós, os privilegiados. Esses são os privilegiados. Você acha que é privilegiado e quem come lá na mesa do prefeito? Não, privilegiado, esses homens e mulheres que têm a oportunidade de entrar na fila da ceia, reverentemente, em silêncio, naquela solenidade, come do pão e do vinho. A mesa não é do pastor, a mesa é do Senhor. Ele entra e participa dali como para ele o maior privilégio que ele tem. Esse é o privilegiado. Aleluia. É o homem privilegiado, a mulher privilegiada. Olha a comunhão, meus irmãos, você larga de tudo por causa da comunhão. Não larga da comunhão por causa de nada. Ela é inegociável, a Santa Ceia é inegociável. Guarda aí, registra. Santa Ceia é inegociável. Se abre mão do pecado, abre mão, passa vergonha, conserta, acerta, vai, pede orientação, muda a estratégia. Se você não tem estratégia, pergunta ao pastor, toma uma audiência. E como é que eu faço? Não estou dando conta, eu estou fraquejando, estou cansado, estou emburrado, estou triste. O pastor falou do emburrado no casamento. Estou isso, estou aquilo, abre seu coração. E ele vai, vamos traçar uma estratégia, irmão, vamos fazer assim, no seu casamento vamos fazer assim, e tal, e tal. Começa, discute, e aí uma ceia vai te dar força para você na outra ceia, um culto vai te dando força na outra ceia. Não faz assim: a partir de hoje eu estou firme, a partir daquela mensagem, daquele pregador que teve lá, eu sou... Não funciona muito não, viu? Por quê? Porque é imposto, é de fora para dentro. A partir de hoje, tem as exceções, claro, né? Mas a partir de hoje, não, vem num culto. Vem no culto de hoje. E aí você que está aqui no culto de hoje, vem hoje à noite, tá? Quando terminar o culto de hoje à noite, o pastor vai te convidar para vir no culto de oração, quarta-feira. Vem no culto de quarta-feira. E aí, do próximo culto, vai te dar força para você no outro, o outro vai te dar no outro. Quando chegar na ceia, você vai ter força para ir na outra ceia. Aleluia! E é a jornada! Bem, meu tempo está indo embora. Faz um tempinho, eu estava... deixa eu ver se eu saltei alguma coisa aqui. Provavelmente eu saltei alguma coisa, mas deixa eu ir mais à frente para não lhes cansar e você guardar esse pequeno recado que o irmão Brana deixou para nós aqui no seu coração. Eu vou ler isso aqui, parágrafo 107. Não sei, mas ele me trouxe até aqui e ele me levará adiante. Deus é poderoso, o qual fez a promessa e ele o fará. Quem creu, creu. Quem não creu vai ficar desnorteado. E ele disse: filho, acho melhor você voltar. Você precisa de um descanso. E eu não precisava de um descanso. Eu precisava ir trabalhar. Eu já havia descansado demais. Tudo isso eu li, né? Que é isso na tua mão, Davi? E ele disse: uma funda. Amém. Como você vai lutar com aqueles gigantes lá com uma lança de 4 ou 6 metros? Tu não conseguirias chegar nem perto dele. Eu imagino que uma lança de 6 metros, que acho que daquele tamanho assim, não chegava nem perto, eu já espetava ele logo e levantava ele e deixava os bichos. O irmão Brana diz numa mensagem, de uma maneira até engraçada, assim, que a cabeça dele era do tamanho de uma tina. Eu não sei o que o irmão Brana está querendo dizer com a tina, mas você imagina um homem de 2,80 metros, o tamanho que ele era. Davi, o que você fará contra aquele gigante lá com uma lança de 4 ou 6 metros? Tu não conseguiria nem chegar perto dele. Aí Davi disse: eu já testei, eu sei o que isso fará. Eu já testei essa funda, eu sei o que isso fará. Aleluia!
Eu conheço o poder do que está na minha mão. Eu imagino Davi lá no meio da colina, cuidando das suas ovelhas. De repente vem um pontinho lá no meio, a poeira subindo assim. Falei, só parece que está vindo gente. E ele sentado lá, ele ficava cantando, louvando, porque ele era salmista, né? Juntou duas coisas bem ao contrário, tanto um guerreiro quanto um poeta, cantor, tocador. Então eu imagino que ele juntava um monte de pedra, as ovelhas, um animal bastante dócil, né? Juntava a pedra num canto, pá, imaginava um inimigo lá, numa árvore assim, falasse, aquele é meu inimigo, pá, treinando, era seu passatempo. Graças a Deus vai bem, a família vai bem, eu vou na igreja. Você está jogando pedra. Vou treinando minha pontaria. Não temos problema, graças a Deus a saúde está bem. A maioria aqui vai poder dizer isso, vai testemunhar, dizer, graças a Deus, podia melhorar, mas vai indo, né? Graças a Deus está tudo bem. Vai treinando, vamos indo aos cultos, vamos louvando. Aí juntava um monte de pedra, ele ia para lá, mudava o lugar, porque as pedras estão aqui, agora eu vou tirar para lá e tal. E vai vivendo assim, né? De repente, um dia, começou a surgir uma situação. Ele viu lá e disse, alguém está vindo. E aí foi vendo, que ele ia aproximando, ele conheceu, era um irmão dele. E vinha correndo, mas vinha com meio metro de língua para fora. Davi, o pai está te chamando lá. O pai está te chamando. Aí, para quê? Chegou lá um velho. Chegou um velho lá e o pai quer que você vá lá. Para quê? Davi, o pai quer que você vá, diz que ele é o profeta. Profeta. A Bíblia diz que quando Samuel chegou numa cidade, quando chegou lá, nessa ocasião, os anciãos, quando via, já pensavam o pior. Quando os anciãos chegou, eles ficavam na porta da cidade, para julgar as situações entre uma pessoa. Quando veio o profeta vindo lá, a Bíblia diz que os joelhos deles começaram a tremer e bateu um no outro. O profeta já chegar nele, o senhor está vindo em paz? Porque eles pensavam assim, né? Ele vai falar assim, diz o Senhor, cai um raio de lá para cá e acaba com tudo. É a cabeça da gente, só pensar o pior. Aí Davi, Samuel disse, não, está tudo em paz, está em paz. Só vim sacrificar. Vou fazer um sacrifício e o culto de hoje eu quero na casa de Jessé. Ué, por que na casa de Jessé? Não, porque eu quero. Vai, chama o Davi. Davi, não, então eu vou, né? Davi, corre, Davi. Não, mas o pai falou que ele é profeta, corre, Davi. E Davi, E chega lá essa situação. Espera aí, para enfrentar mais um problema, Deus chamou para isso, para enfrentar problemas. Mas espera aí, eu tenho testemunho. Uma vez eu fui curado, uma vez meu casamento estava para acabar, uma vez outras coisas foram acontecendo com meu filho, com a minha família, e eles se desviaram e tal. Espera aí, começa a contar as bênçãos, irmão e irmã, começa a contar o que você já passou. Começa a lembrar, espera aí, eu já passei por tanta coisa, e Deus me trouxe até aqui. Eu tenho testemunho, eu sei o que essa palavra vai fazer. E certamente ele diante do rei passava a mão nas cordinhas da árvore e falava assim, mas peraí, eu tenho Deus comigo, eu estou pronto para essa situação, eu estou pronto. Aquilo deu uma vontade de terminar logo aquele problema. Disse, nós somos o exército do Deus vivo. Quando essa indignação toma conta do homem, aleluia. O pequeno Davi havia aprendido sobre Deus pela via da natureza, ficando lá sozinho. Ele falava sobre águas tranquilas, sobre verdes pastos. Ele tinha visto Deus em sua condição primitiva, Deus em sua natureza, movendo-se. O irmão Brana prega sobre isso, Deus em sua natureza, se movendo. Deus está na natureza, vocês não creem? Claro que está. Gosto de observá-lo no pôr do sol, observá-lo, o crescimento das flores, observá-lo quando o sol está nascendo. Veja que agora o irmão Brana está nos levando, nós todos que estamos lendo a mensagem, está nos levando para uma direção diferente. O irmão Brana não diz que a natureza é uma Bíblia, nós é que dissemos. Nós pregadores, o irmão Brana diz que Deus fez 3 Bíblias. Ele disse, uma é a Bíblia escrita, outra é o zodíaco e outra é as pirâmides. Ele não diz a natureza em nenhuma mensagem.
Mas ele diz que Deus está na natureza. Então ele vem aqui e diz desse jeito: Deus está na natureza, vocês creem? Claro que está. Pelo menos eu nunca vi ele dizer. Quando ele diz 3 Bíblias, ele não diz a natureza. Então ele diz aqui: faz um tempinho eu estava aqui observando sol, flores, crescimento das flores. E vamos lá, quero terminar com essa luz aqui, essa visão, essa expressão aqui do irmão Branham. Eu estava passando um tempinho nas montanhas para onde eu vou, quando eu fico tão cansado que eu não consigo mais continuar. Bem, todos nós chegamos nisso em algum momento. Tão cansado que a gente não quer mais continuar. Cansa. Não precisa levantar a mão nem olhar para o lado, mas todo mundo aqui já passou por isso. Você chega no momento e fala assim: cansa. Já lutou tanto, já enfrentou tanto problema. Eu fico tão cansado, o que o irmão Branham fazia? Ia para descansar. Você tem que aprender a descansar, não a desistir. Aprender a descansar. E eu subi lá no outono para caçar, e eu estava caçando alce. Estava no final do outono, estávamos bem lá no alto, porque a neve ainda não tinha caído para fazer o rebanho descer. E eu estava bem no topo, e ele sabia que, então, quando começava a época do frio, a neve cai na parte alta da montanha, os alces, para fugir do frio, descia das montanhas grandes, né? Então começa a descer e o caçador começa a subir ao encontro do animal. E ele não estava lá para caçar, estava lá para... É isso aqui, ó, na nossa mente. Nós cansamos tanto com a mídia, com notícias, com tudo, é para cansar, gente. Para cansar. Você pode tirar um dia de feriado, um dia de folga do seu serviço, não sei o quê. Se você já teve a experiência, jovens, solteiros, de passar o dia assistindo coisa, e na internet, quando chega no final do dia, você está moído, cansado. Quem já teve experiência? Por quê? Você não fez nada, ficou sentado no sofá o dia inteiro. Por quê? Porque aqui, ó, cansa, vem aqui dentro da cabeça, cansa. E o irmão Branham foi para descansar. E ele estava lá, estávamos bem no alto, e no outono lá em cima, nas altas montanhas, neva um pouco, e então chove um pouco, e então o sol sai, você sabe como é no outono. E enquanto ia, não para matar a caça, apenas para ficar sozinho. Então a gente precisa ficar sozinho, esvaziar a cabeça, deixar sair, assim, sair, esvaziar mesmo. E a irmã Branham vem e diz em seguida: gosto de ficar sozinho com Deus. Você acha que é só o pastor que tem que ficar sozinho com Deus? O irmão Branham disse que ficava 3 horas antes do culto, ele estava trancado no escritório, sem falar com ninguém. Tinha um irmão que levava o irmão Branham no culto, tagarelando no pé do ouvido dele, falando, ele disse: se eu parei de andar, eu não gosto. Eu chamava Billy Paul, porque Billy Paul me pegava, passava na minha casa, pegava, em outras palavras, calado, benção, entra no carro, ia para dentro do escritório, ficava lá trancado, 3 horas antes do culto. Um dia Billy Paul falou para ele, disse: pai, o senhor não precisa de preparar tanto para pregar, 3 horas do culto, o senhor trancado lá. Ele disse: não, Billy, realmente eu não tenho que preparar, mas eu estou lá para o caso de Deus querer falar comigo. A presença de Deus é tão importante que a gente espera Ele falar. Tem que esperar. Se Ele querer falar, eu estou ouvindo. Se Ele não falar, tá bom, eu fiquei esperando Ele ouvir. Isso é de quem reconhece grandeza de Deus. Agora, você acha que isso é só para o pastor? Ter aquela comunhão, aquela paz e sair com a virtude do Espírito para trazer a palavra fresquinha do alto para o povo. Você pensa que é isso? Cada pastor sofre, cada um deles sabe o que é pregar numa escola dominical, o preço que se paga antes e o preço que se paga depois. É alto, gente, é alto, você não tem ideia. O cansaço que vem, o que eu passei depois que terminou o encontro regional. Parece que até aí estava animado, a hora que terminou, gente, mas o cansaço veio com vontade. Incrível, né? E eu gosto de ficar sozinho com Deus. Aí o irmão Branham vem e diz assim:
todo homem e mulher, aqui tem uma reticência na mensagem, todo homem, toda mulher. Esse é o problema. Você deveria passar mais tempo com Deus todos os dias, em vez de perambular de um lado para o outro e correr por aí. Você deveria sair e ir para um lugar orando e buscar a Deus. Ele estava pregando, era para a igreja. E nós vivemos perambulando. E eu estava andando lá em cima, caiu uma tempestade, eu fiquei atrás de uma árvore assim, e estava de pé atrás da árvore, os ventos soprando. Eu imagino que o vento soprava muito na direção, por ser descida da montanha, então devia aquele monte de neves, eu imagino, né? Então ele escondia do lado que a tempestade não vinha, para se proteger um pouco, né? Fiquei de um lado de uma árvore assim, eu estava de pé atrás dessa árvore, os ventos soprando, e era um local cujas árvores tinham sido derrubadas pelo vento lá, de qualquer maneira. Então, depois que a tempestade passou, eu saí de trás da árvore, estava com meu rifle no chão. Eu olhei, comecei a ouvir uma manada de alces à distância, que se perderam na tempestade, que eles andam juntos, aí se perderam. Estavam chamando uns aos outros, e o irmão Brana diz assim, minha mãe é meio índia, meu pai era meio pernambucano, o irmão Brana tinha alguma coisa no sangue, bastante para que eu goste mais daquela região remota. E como Davi disse, quando um abismo começa a chamar outro abismo, realmente começou a chamar outro abismo, essa palavra é o mesmo fundo, é um fundo clama outro fundo. E um velho lobo cinzento começou a uivar aqui em cima, e a companheira dele lhe respondeu lá na baixada. Irmão Brana, silêncio, esperando o tempo passar, esvaziando a cabeça, esvaziando a mente, esvaziando o coração. E ele ali andando, olhando uma árvore, pisando alto nos gelos, andando ali, ouviu o alce, ouviu o lobo, ele sabia que era cinzento porque ele tinha a natureza, já conhecia o barulho de cada animal. Eu vi o lobo chamando a companheira, e ela respondeu lá na baixada, e eu comecei a chorar. Chorei como criança, não pude evitar, fiquei lá e chorei com as mãos levantadas assim. Começa a vir uma lavagem na alma. Você vai indo junto com o irmão Brana naquela caçada, lavando a alma, assim, começa a chorar de gratidão, aquele ambiente tão em paz. Não era notificação uma em cima da outra, não era conversa o tempo todo, ela estava descansando. E eu olhei lá, e então o sol começou a sair no horizonte, lá no oeste, espiando através daquele grande olho que tudo vê. Você imagina que era só um olho mesmo, que era o horizonte era meio plano, então quando o sol começou a subir, era só um olho, como se fosse um olho ali. A ilustração romântica, né, do irmão Brana, vendo aquele sol subir, assim, aquele silêncio, aquela calma, não tinha pressa. Começou a ouvir aquele grande olho, e acima aqueles pinheiros tinham congelado lá em cima com gelo. Formou-se um arco-íris de um lado para o outro do vale, assim, e eu pensei, ó Deus, para todo lugar que eu olho eu posso vê-lo. Todo lugar que eu olho eu posso te ver, Senhor, eu estou te vendo. Gente, por que o irmão Brana estava vendo Deus em todo lugar, nem bicho, nem natureza? Um molequinho queria ver Deus, eu vi o tanto Deus era bom e tudo, queria ver Deus. Perguntou para a professora da escola dominical, ela falou, não, Deus não pode ser visto. Perguntou para o pastor disse, não pode ser visto. Primeiro perguntou para a mãe mandou para o pastor. Não, Deus não pode ser visto. E um dia é uma dessas mensagens novas que lemos por último aí. Um dia ele estava pescando com um velhinho lá do interior, e ele falou assim, o senhor me responde uma coisa. Ele disse assim, o pastor disse que eu não posso ver Deus, que a gente não vê Deus é invisível. E meu pai e minha mãe não sabem, a tia da escolinha disse que não. Por acaso o senhor, ele viu uma certa sobriedade, uma certa tranquilidade, domínio da situação. Um cristão tem domínio da situação.
ele se torna estabilizado. Vem vento, vem tempestade, ele se torna estabilizado, ele está lá cantando, louvando. Era aquele velhinho. Ele estava lá tranquilo, em paz, assim. Ele falou assim: por acaso o senhor já viu? Menino tem pergunta difícil, né? Sempre tem. O senhor já viu Deus? O pastor disse que não viu, não. O senhor já viu? O velhinho desceu uma lágrima assim na hora. Falou assim: eu vejo Deus o tempo todo. Só vejo Deus em todo lugar. Porque Deus estava dentro do seu coração e ele conseguia ver Deus em tudo. Irmão, deixa Deus tomar conta do seu coração, você vai ver. Você não vai ter o que reclamar, você não vai ter o que de dizer do outro, você não vai conseguir. Tudo que você vai olhar vai ser Deus, a mensagem que o pastor pregar vai ser Deus, as coisas ruins que aconteceu, irmão, foi Deus aquilo, foi Deus. E o pescador disse para o velhinho, disse: olha, tem 35 anos, eu só vejo Deus. Por quê? Porque Deus estava dentro dele. Com Deus dentro dele, ele via Deus em tudo, em todos, estava tudo bom, ninguém tinha feito nada ruim para ele, graças a Deus por tudo ele falava que era feliz, tudo falava que está tudo bem. O socialismo, não sei o que, está tudo bem, nós estamos na mão de Deus, eu tenho a arma na minha mão, vai tudo bem. O maridinho chegou em casa, falou assim: menino morreu, a mulher, como é que tá? Ela falou assim: vai tudo bem, vai tudo bem. Pastor Samuel, como é que tá? Tá tudo bem, pastor Gideão. Pastor Paulo, como é que tá lá? Pastor Gideão, tá tudo bem aqui em Cuiabá. Como é que, se vocês me perguntarem, como é que vai lá em Lusiana? Vai tudo bem, aleluia. Quer você agradecer a Deus e dizer: obrigado, Senhor, que vai tudo bem, aleluia. Glória a Jesus. Senhor, receba a nossa gratidão, receba, Senhor, nossa alegria de ter o Senhor como companhia. Tua força e vigor possa completar as forças que faltam, mas agora estamos te agradecendo apenas, ó Pai. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor fez para nós, pela vitória. Receba a nossa gratidão, cura divina para meus irmãos, sustento espiritual para esta igreja, para este pastor amável, Senhor, para estas ovelhas nesse rebanho. Cuida, Senhor, como o Senhor tem feito até hoje. É minha oração humilde e sincera. Continua cuidando por esta igreja. Em nome do Senhor Jesus, todos que estão assistindo, participando, a bênção do Senhor seja sobre todos. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.